O ponto de vista de hoje é com o Frei José Fernandes, frade dominicano e membro da coordenação do Comitê de Direitos Humanos, Dom Tomás Balduino, que também está pela TV Causas da Vida no YouTube. Frei José Fernandes, bom dia. Bom dia, Jordevá, Isadora e ouvintes. Se não fosse hoje 1º de abril, eu iria direto ao assunto. Mas, por ser 1º de abril, preciso começar dizendo: é verdade, houve golpe no Brasil em 1964 e quase 60 anos depois o golpe chegou às minutas. Assim como Juiz de Fora esteve para o Rio de Janeiro, Goiânia esteve para Brasília no 8 de janeiro. A juventude, por não ter vivido os anos 60 e 70, não possui a dimensão do que é um golpe. Em 1964, o presidente era João Goulart, que assumiu em 1961, no lugar de Jânio Quadros, que havia renunciado. João Goulart estava tentando fazer umas reformas estruturais no país, visando diminuir a desigualdade social, as chamadas reformas de base, agrária, urbana, educacional, entre outras. O que provocou uma oposição organizada de políticos, empresários e militares, inclusive gente da Igreja Católica. A campanha dos opositores às reformas de base tinha basicamente duas ideias motivadoras: combate à corrupção e medo do comunismo. Nada diferente de hoje, não é mesmo? Golpe dado, os militares começaram a governar sem passar pelo legislativo e, assim, cassaram mandatos de deputados, prefeitos, vereadores e senadores. Fecharam o poder legislativo, cassaram ministros do Supremo Tribunal Federal, reduziram os partidos políticos em 2, a Arena e o MDB. Foram cassados 173 deputados federais e 8 senadores. Prenderam muita gente e a tortura, como prática de Estado, corria solta, inclusive como método de interrogatório policial. Todas as pessoas e organizações que consideravam suspeitas eram rotuladas de comunistas, vigiadas e perseguidas. Lembro-me muito bem do tenso clima que vivíamos em meus tempos de jovem estudante em São Paulo. Era tempo de muita censura. Muitas músicas foram censuradas, de Rita Lee, Caetano, Gil, Chico Buarque, Gonzaguinha, entre outros e outras. Parte da Igreja Católica, naquele tempo, fazia oposição à ditadura, sobretudo movimentos estudantis. Ditadura significa falta de liberdade de pensar, de falar, de se reunir, de se organizar e de ir para as ruas. Fazer oposição significava arriscar-se à prisão e à tortura, em alguns casos à morte, podendo ter seu corpo desaparecido sem poder ser velado por seus familiares. Instituições religiosas foram perseguidas. No caso da Igreja Católica, entre 1968 e 1978, 122 padres religiosos, religiosas e seminaristas e 273 leigos e leigas ligados a organismos pastorais foram presos. 7 seminaristas e padres foram mortos. 10 padres estrangeiros foram expulsos do país. 29 bispos foram atingidos de diferentes maneiras. Enorme também foi o genocídio causado pela ditadura entre os povos indígenas. Alguns de meus irmãos dominicanos sofreram com sangue as marcas da ditadura. Caso você seja daquelas pessoas que defendem a ditadura, assista ao filme Batismo de Sangue. Diferentemente dos presos políticos, exilados, mortos ou desaparecidos, muitos deles processados e julgados, os torturadores e seus mandantes nunca foram processados. Seus malfeitos e as consequências de seus atos sobre as pessoas ficaram ocultados. Aí está a gravidade da situação.
A sociedade desconhece ou conhece muito pouco o que aconteceu. Os fatos não foram analisados nem julgados. Os criminosos ficaram impunes. 60 anos depois, o Brasil precisa saber do que aconteceu. Precisa saber a verdade sobre a ditadura, porque, sabendo, não vai querer que se repita. Para você, ouvinte, uma abençoada semana. Tá certo, um abraço pro senhor Frei. Bom dia, obrigado pela sua companhia.